Café Corporativo de hoje falando a respeito de área comercial, mas direcionada para a saúde, sabe? Se você é da área da saúde, se liga no Café Corporativo de hoje. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25. Hoje com a Joyce Balera. A Joyce, minha amiga, e a gente se conheceu numa situação de esporte, né? Não é? Jogando um beach. Muito bom. Prazer em ter você aqui, viu? Obrigada, Gui. Muito obrigada por estar me convidando. É uma honra realmente estar aqui com você. Muito bom. E a Joyce, ela que é bióloga de formação, se especializou na área comercial e aí, como vem da biologia, se especializou na área comercial para serviços médicos, né? Justamente, Gui, justamente. É isso daí. Eu vi realmente essa necessidade. Já na faculdade eu sentia um pouco disso. Eu percebia que... Porque por mais que a biologia, muitas vezes as pessoas pensam, né, acreditam que não é tão voltada para a saúde, mas hoje ela tem muito foco na saúde. Tá? Então, e aí eu estando ali com o pessoal da saúde, eu senti essa questão realmente deles saírem da faculdade sem ter nada de conhecimento no comercial. E aí que eu falei, não, eu vou focar neles, eles precisam. Eu acho que isso é um problema não só da área da saúde, não só dos médicos, dos dentistas, mas eu acredito que 80% das formações elas vêm carentes de uma formação comercial, né? E não é só comercial, não. É empreendedorismo de uma maneira geral. O profissional ele sai muito preparado para exercer aquela função técnica, mas ele tem dificuldade de se colocar no mercado muitas vezes, não é verdade? Na verdade, eu acredito que é muito... Você pode discordar comigo ou não, Gui, mas assim... É muito cultural também, né? Você sai da faculdade pensando que eu vou ser empregado de alguém e eu vou ter um plano de carreira naquela empresa, mas advogado, arquiteto, médico, na verdade, ele acaba tendo que se vender a todo momento e ele abre uma empresa, é uma empresa, eles são uma empresa, eles precisam se vender. Só que na faculdade não é cultural se falar sobre empreendedorismo na faculdade. Talvez agora as coisas comecem a mudar um pouco, mas não é cultural do brasileiro pensar em empresa, abrir uma empresa e sair da faculdade realmente sabendo do técnico e não da parte comercial. Eu vou até... Como é que eu vou te explicar, Gui? Vai demorar um pouco mais. O comercial eu acho que ainda demora um pouco mais para a faculdade. Agora está tendo algumas disciplinas de empreendedorismo, mas ainda é muito pouco. Mas parece que existe um tabu também, né? Existe uma sensação de que se você se especializa em vender, parece que você não tem tanta... Você não é honesto, porque vende, né? Como se vender não fosse uma coisa boa, não é verdade? Então, esse é um outro, né? Uma grande crença, um grande tabu, que principalmente na área da saúde, em todas, mas principalmente na área da saúde, eu percebo que existe, de fato, uma cobrança até do próprio conselho. Né? Não deve se vender, não deve mercantilizar. Sim. Mas assim, toda venda ocorre através do quê? De uma troca do meu serviço pelo seu dinheiro. Não existe... Você está vendendo a todo momento, não importa o que você está vendendo. Então, é uma grande crença realmente. Só que o que eu questiono, né, muitas vezes os médicos, os dentistas, é o seguinte, bom, se você não vendeu o seu serviço porque você está com esse medo, essa crença, provavelmente esse teu paciente pode cair na mão de um charlatão. Como que fica? E como é que fica a tua... E como fica você, como médico que fez um juramento de salvar vidas? Se ele não comprar de você, a tua consulta, o teu procedimento, o teu protocolo, ele vai comprar de outra pessoa. Talvez essa outra pessoa, esse outro profissional, não seja tão bom quanto você. Então, quando você acredita de fato no seu serviço e que você estudou anos, você investiu anos, né? E continua investindo, hoje a carreira médica... Enfim, a carreira da saúde é uma das carreiras que mais se estuda até o final, porque toda hora tem uma inovação diferente. Mas se você não vender
Se você não acreditar, e quando você acredita que você é bom o suficiente, se você não vender, você está sendo egoísta. Porque aquele paciente pode ir para outra pessoa que não seja tão bom quanto você. Venda não é... As pessoas acham que venda é oferecer seu serviço. E não é exatamente isso. Até esses dias atrás eu estava vendo uma live do João Branco no Instagram, onde ele falava assim, olha, a minha profissão, trabalho com marketing, então quando as pessoas falam de um marqueteiro, esse cara é muito marqueteiro, é como se fosse alguma coisa ruim, né? Quando na realidade não. E venda não é só oferecer o seu produto, venda também é negociar seu produto. Então, se valorizar como profissional, independente da sua área, é muito importante para você poder ter também uma receita. Porque afinal, você não está lá fazendo filantropia, né? Sua profissão é importante. Toda ação, né? Um advogado, um médico, um dentista, ele está ali para servir a sociedade, mas ele precisa também garantir o seu retorno de uma maneira justa. Eu sempre falo assim, né? Beleza, você fez um juramento para salvar vidas. E quem salva a sua? Porque você tem família, que você precisa, né, financeiramente ajudar muitas vezes. Você tem um consultório, você tem uma clínica que você precisa que ela rode. E para isso eu não vejo outra forma de não ser entrando dinheiro. E como que entra dinheiro? Quando você vende seu serviço. É algo muito lógico, muito racional quando você vê nesse ponto de vista, mas por tantas crenças e culturalmente falando, né, o próprio brasileiro não gosta de falar sobre dinheiro. Essa que é a grande verdade. Quando você está negociando, você está falando sobre dinheiro. Sim. Né? E como que faz, Joyce? Como é que eu aprendo isso? Qual é o grande... o que você acha que é o grande gap desses profissionais, então? Eu acho assim, Og, primeiro, é não enxergar que tem um problema no comercial. Primeira coisa é você entender que sim, há um problema, que a venda não é algo, eu acordei hoje de manhã, num belo domingo e vou vender, né? Não, melhor, eu vou dormir domingo, na segunda-feira, falo, não, hoje é segunda-feira, então hoje eu decidi vender. Hoje eu resolvo minha vida. Vou vender, hoje eu vou resolver. Não é sobre isso, a venda, ela também não é uma habilidade, não é um dom. É uma técnica. É uma técnica. Sim. Então a primeira coisa fundamental é você compreender que você tem um gap no comercial, né? Que não é qualquer pessoa que vai vender se ela não for treinada, né? E se você também não for treinado, você também não vai vender. Existem sim pessoas com mais habilidades? Existem. Tudo bem, existem. Mas mesmo essa pessoa que nasceu com habilidade, ela precisa ser treinada. Porque muitas vezes ela pode estar cometendo alguns erros. Porque, exemplo, um comunicador. Geralmente o comunicador ele tem muito mais habilidade para vender do que uma pessoa mais introspectiva. Porém, ele também tem uns gaps, uns erros muito complicados na venda. Por exemplo, de não escutar as pessoas. O comunicador só quer falar. Então, ele precisa ser treinado. Então, primeira coisa é, eu tenho um problema nas vendas. É olhar para realmente a tua estrutura. Eu tenho um problema no processo de vendas. Eu tenho esse problema no comercial. E depois ser treinado. O que eu percebo também nas clínicas em geral, consultórios, enfim, nas empresas em geral, é não ter um processo de vendas. As grandes empresas, elas se preocupam muito com isso, porque elas já entenderam que a ponta no final é o comercial, então tem que ter um processo. As pequenas ou as médias é o último a ser feito. É feito o manual de branding, é feito o marketing, é feito tudo para que ocorra essa atração. E lá na ponta, que é quem tem que dar o checkmate. Você quer dizer assim, não é padronizado. Não é padronizado, Cada não existe um processo. pessoa que chega faz de um jeito, né? Intencional. Acordei segunda-feira, decidi vender e vou vender. Vou conversar com as pessoas. Vou conversar. Né? Vou conversar. Você não quer fazer um procedimento, você não quer fazer isso. Não existe, não existe, sabe, um processo, não. Um processo validado, né? Então, a etapa 1, eu tenho que fazer isso, eu tô fazendo. Vamos ver se eu tô fazendo? Vamos mensurar isso? Vamos ver se isso aqui tá dando certo? Talvez eu tenha que trocar. Isso. Não existe. Pouquíssimas empresas que eu entrei para dar consultoria ou para dar treinamento, se eu pedia para vocês, tudo bem, daqui, de X pessoas que estão chegando no seu consultório, na sua clínica ou no WhatsApp, quantas pessoas de fato estão convertendo? Qual é? Eu acho que é isso. Não, me dá dados. Não tenho, né? Aí vai ter que buscar dados e montar uma planilha para poder
fazer uma E avaliação. eles já se perderam, né? Isso E aí já criou um vício e assim por diante. Isso mesmo. Legal. Então agora a gente vai fazer um intervalinho, vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pelegrino e voltamos daqui a pouco com um pouco mais de Joyce Balera aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o monitoramento diário da rotina das pessoas pelas redes sociais. Muito conteúdo de atividades pessoais se percebe hoje em dia nas redes. Existem pessoas que têm a necessidade de se exporem nas mídias, informando suas atividades desde o despertar do dia até o seu final. Publica diariamente localizações de academia que frequenta, onde almoça, o que consome, seus jantares, visitas especiais e pessoas com quem andam e se relacionam. Bandidos mal intencionados conseguem assim a agenda diária dessa vítima e acaba tornando-se alvo fácil para abordagem e até possível sequestro, dependendo inclusive do seu poder aquisitivo, infelizmente. Nessa agenda rotineira, se é capaz de montar inclusive possíveis trajetos em ruas e avenidas, bem como os horários prováveis dessas passagens. Devemos coibir tal prática para nossos filhos, cujo grau de perigo e avaliação de risco ainda não são bem formados em suas consciências. Nossa dica de segurança de hoje é o aconselhamento de quanto menos exposição, menor é o risco à pessoa. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Joyce Balera, falando a respeito da área comercial para profissionais de saúde. E a gente falava bastante no primeiro bloco aí sobre a importância da área comercial, né? Agora, como desenvolver essa área comercial? Eu percebi que de um tempo para cá, os profissionais da área de saúde, eles descobriram que eles podem se anunciar. Como eles não podem fazer um anúncio direto, né? Olha, vem aqui fazer o tratamento comigo, o que eles fazem? Eles geram conteúdo, estão lá na internet gerando conteúdo o tempo todo, falando, olha, esse trabalho é feito assim, a melhor maneira de fazer é aquela outra, e com isso eles trazem pacientes, e é uma coisa que funciona bastante. Mas falta, muitas vezes, saber o que fazer com aquela pessoa que chega, né? Eles geram muito lead, mas não sabem fazer o que fazer com o lead. Justamente, o que a gente viu na pandemia, o marketing ele se popularizou, né? Principalmente o marketing digital. Né? O marketing é marketing desde muito tempo, mas na pandemia ele se popularizou. Algumas pessoas entraram de fato de cabeça nessa tendência, e os médicos sim, os dentistas também, todos da área da saúde, perceberam que produzindo esse conteúdo de informação, esse conteúdo mais voltado para as pessoas compreenderem a importância do trabalho dele, cuidaram muito da imagem também, entenderam o que é um posicionamento dentro das redes sociais, e aí eles começaram então a fazer essa atração. O que eles não cuidaram foi com a ponta do comercial, o que muitas vezes o médico vai lá, tem um trabalho de conteúdo perfeito, tem um posicionamento perfeito, cria-se uma autoridade, o que leva muito tempo, e a pessoa vai com uma expectativa para o WhatsApp, ou vai numa expectativa na clínica, e quando chega lá, quem recepciona essa pessoa não tem a mesma comunicação, não tem uma abordagem correta, né? Ela acaba, por exemplo, não quebrando uma objeção, talvez, porque ela não sabe, de fato ela não sabe, ela não foi treinada para isso. E aí eles acabam não entendendo o que está acontecendo e voltam a ocupar o marketing. É o meu posicionamento, é o meu conteúdo, e na verdade não. Ele está conseguindo, ele fez o papel da atração. Agora ele precisa fazer o papel da conversão, que é essa pessoa que está interessada em converter. Joyce,
Mas muitos médicos não gostam de vender, eles querem delegar, tá tudo bem, a gente entende isso. Mas então aquela pessoa que tá na ponta, ela tem que ser muito bem treinada para fazer uma abordagem correta, uma quebra de objeção correta, uma negociação correta, uma ligação correta. Ela tem que saber o que tem que ser feito. Porque senão tudo aquilo que ele investiu, porque é um investimento alto em marketing, acaba não tendo conversão. E aí começam as perguntas, como eu falei para você, né, Gui? É o último a ser olhado, o comercial. Começa a ocupar o marketing, na verdade, não. Eu percebo também assim, eu estava conversando esses dias atrás com o Dr. Aloísio, que é nosso colega aqui do Canal 25, né? Dr. Aloísio, grande abraço, meu amigo pessoal. Ele é apresentador aqui também do programa relacionado à área de saúde aqui do Canal 25. Ele falava para mim assim, não adianta eu ser um bom médico, eu preciso que todo o meu consultório seja bom, porque a experiência do meu paciente, né, que para nós é a experiência do cliente, ela precisa ser boa do início ao fim. E não só enquanto ele está passando pela consulta comigo. A experiência tem que ser boa quando ele chega ao consultório, a facilidade de marcar uma consulta, não é? A orientação dele quando sai da consulta e vai para algum tipo de procedimento ou exame. É isso? Faz sentido? Quando eu treino, muitos me procuram se eu quero treinar a minha secretária. Eu falo, não, eu quero treinar a equipe inteira, inclusive você. Todos precisam estar falando a mesma linguagem. Todos. Eu falo que a venda acontece desde o bom dia da sua recepcionista, ou do bom dia da pessoa que está ali cuidando do carro, daquele paciente, não importa. A venda começa ali, porque a venda, ela é o quê? A primeira coisa da venda é a conexão. Primeiro tem que ser gerada uma conexão. Essa conexão, a pessoa decidiu se ela vai comprar de você, e você sabe disso, em 3, 4 segundos. Sim. Se você passou confiança ou não Ok. para ela. Então, todos precisam ser treinados. Ah, mas eu não quero ficar com essa parte de vendas, porque vendas é isso, vendas é aquilo. Tudo bem, mas você vai ser treinado também. Porque há situações que você precisa compreender que faz parte do processo de vendas. E que você precisa saber o que você tem que fazer também. Quando você chega em um consultório, por exemplo, a forma com que a pessoa da recepção te abre a porta, te recebe, te fala um bom dia, faz a diferença em relação a tudo aquilo que vai acontecer dali para frente. Justamente. E eu sempre falo isso, que você também deve falar nas suas palestras. O maior vendedor é o sorriso. Quando você chega já logo de cara, você encontra a sua secretária, né, a sua recepcionista, você encontra essa pessoa lá, uma cara brava, porque é uma segunda-feira de manhã. E não é ser educado, tá? Não é somente ser educado. Mas você tá com a roupa, com o rosto cansado, não tem, né? O cabelo tá despenteado, a roupa tá amassada. Então são detalhes que pro paciente, no inconsciente dele, Com já certeza. gerou alguma informação. Ele está colocando muitas vezes a vida dele nas tuas mãos. E ele olha para você, ou para mim, que sou o auxiliar, e ele me olha, eu tô com aquela cara de acabado, o que ele vai imaginar? Deve ser muito ruim trabalhar aqui. E se é muito ruim trabalhar aqui, o serviço prestado também deve ser muito ruim, né? Justamente. E o contrário também é verdadeiro. Quando ele olha para mim e me vê bem, feliz, um bom relacionamento, uma boa recepção, ele imagina que toda a empresa, porque o consultório é uma empresa, é organizado. Organizado. É justamente isso, Gui. E é muito engraçado que as pessoas acham que, o paciente não vai perceber isso. No inconsciente dele, ele já percebeu. É só você colocar um lugar desorganizado, um lugar organizado, onde você gosta mais de olhar. Não precisa muito racionalizar, é para onde o seu olhar vai. Então, essa parte de linguagem verbal, que a gente chama de linguagem não verbal, comunicação verbal e não verbal, que entra também na parte das vendas, tem que ser treinado. É intencional. Toda venda é intencional, ela não tem que ser de uma forma intuitiva. Né? Então, é muito importante que todos estejam falando tenham essa mesma comunicação, essa mesma linguagem. E quando eu estabeleço isso, eu consigo manter um padrão, por exemplo, colaboradores, né? Vamos dizer assim, eles saem, às vezes sai um, entra outro, essa cultura fica. Se você tiver um manual para isso, sim. Né? Que é um outro grande gap, como eu falei no começo, né? Se tem o manual do marketing, se tem o manual do branding, se tem o manual do designer lá, né? Toda essa parte que eu não entendo muito bem, mas não se tem um manual comercial. Como que eu tenho que...
prosseguir um atendimento quando a pessoa fala, eu vou pensar? Como que eu tenho que prosseguir um atendimento quando a pessoa fala, o paciente, né? Fala, eu vou falar com meu marido. O que eu devo fazer? Como que eu devo fazer essa abordagem? Né? Quando se troca alguma peça importante do time, da equipe, que geralmente é a secretária, a coisa começa a ficar bamba porque não se tem uma rotina criada e escrita, né? Ali para quem vem ler. Não se tem isso. Então, é muito importante. A gente chama de playbook de vendas, ou manual comercial, ou manual de vendas. É importante que a clínica, o consultório também tenha isso. Como que eu atendo um certo tipo de paciente que tem um perfil diferente do outro? Como que ocorre isso? Bom, vamos fazer mais um intervalinho? Ótimo. Então agora a gente vê aqui o Edivaldo de Toledo, ele que vai trazer aqui conhecimento, vai trazer um pouco mais da Cuidar e Saúde e vai mostrar um pouco daquilo que ele faz também com os nossos veteranos. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a polifarmácia. Polifarmácia, quando o idoso faz uso de 3 ou mais medicamentos de uma vez só, de uso contínuo. Isso é, infelizmente, uma situação corriqueira no nosso país. Por conta que vai em um especialista, acaba pegando uma receita, vai em outro especialista, acaba pegando outra receita. E o papel do médico geriatra é otimizar isso, fazer a diminuição destes medicamentos, centralizando, lógico que em menos quantidade. Tudo que é menos, melhor. Melhor para o bolso e melhor também para o nosso organismo. Então fiquem atentos à polifarmácia, não permita com que seu idoso faça uso de mais de 3 ou 4 medicamentos. Eu sei que algumas patologias exigem mais medicamentos, mas é necessário essa revisão. Procure um médico geriatra. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Joyce Balera, ela que vem falar a respeito de área comercial para profissionais da área de saúde. E nós vamos falar agora, vamos finalizar esse nosso trabalho de hoje, essa nossa entrevista falando a respeito de empreendedorismo, Joyce. Então, o empreendedorismo ele chega na área de saúde também como uma peça importante. É importante que os doutores, as doutoras enxerguem a necessidade de crescer com essa empresa também, de até oferecer mais recursos, não só para os seus pacientes, como também para os seus colaboradores, correto? Justamente. Esse empreendedorismo, ele pode ser aprendido. Vamos imaginar assim, um profissional que já tem aí 10, 20 anos de estrada e ele olha para você e fala assim, mas agora eu vou ter que... Não, eu já tenho minha clientela já feita, mesmo assim vale a pena ele ter? Claro. Eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que você também, né, Gui? E o empreender, ser empresário, enfim, é uma função, é uma profissão, né? Que você tem etapas que você precisa cumprir, que você pode aprender, não existe isso. De novo, a gente até conversou, a gente já estava conversando sobre isso, quantas empresas falem no Brasil aí a cada 2 anos, a cada 5 anos, Sim. que é uma taxa muito alta, mas porque falta isso. 50% das empresas quebram em 2 anos e 80% em 5, né? E aí o que acontece? Porque falta isso, falta saber o empreender antes de você abrir um negócio. Sim. Né? E outro, o empreendedorismo não é somente abrir o negócio, é pensar com visão lá na frente. Eu posso vender esse negócio mais caro do que eu abri? Né? Você ter essa visão também de empresa. Então, já estou aqui, já estou há muito tempo aqui, estou estruturado aqui, mas e para frente? Né? E mais pra frente, como é que vai ser? Você vai vender? Como é que vai ser o teu futuro? Muito bom, Joyce. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, tá? Agradeço. O Café Corporativo fica por aqui. Você que está em casa, continue nos acompanhando aqui também pelo YouTube, porque lá no YouTube você tem um acervo de quase 300 entrevistas nessa que é uma universidade em sua tela. Até semana que vem. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas,
acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.